Deus abençoe a todos. Hoje eu vim aqui trazer do livro da vida a palavra de Deus para cada coração que quiser aceitar a palavra como a verdade. Jesus ele falava muito em parábolas e hoje eu vou trazer aqui para vocês a parábola das bodas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e diz assim: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, o outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa palavra aqui é muito forte. A maioria das parábolas de Jesus era para mostrar como que é o reino de Deus, como que é semelhante ao reino de Deus. E nesta aqui em especial, ele fala que aquele rei preparou uma grande festa para o seu filho e mandou os seus servos e convidar seus amigos para participar das bodas do seu filho. Porém, ele enviando seus servos, ele chegou para um, fez o convite, mas aquele não poderia ir. Estavam sempre arrumando desculpas. Eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ir para o meu campo, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que... Então, assim, cada um tinha uma desculpa para não ir nas bodas daquele rei. Depois, então, ele mandou outros servos novamente para ir chamar os convidados para a ceia. Porém, eles se apoderaram daqueles servos e o ultrajaram, o maltrataram e os mataram. E quando aquele rei ficou sabendo disso, ele ficou muito irado, A palavra diz que ele se encolerizou, Ele ficou enraivecido por aqueles convidados terem matado os seus servos. Nessa palavra aqui, o Senhor Jesus ele fala que as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos, porque eles não aceitaram o convite daquele rei para ir, para participar das bodas. Aquele rei fez tanto caso dos seus amigos, que foram os convidados para participar daquela grande festa, das bodas do filho do rei, Então, novamente, aquele rei, ele mandou seus servos, outros servos, irem novamente, porém não para convidar aqueles, porque aqueles não eram dignos para participar, porque eles mesmos recusaram. Mas ele disse: ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes.
Então já não era mais o convite para os amigos, era para ir pelos caminhos, pelas vilas, para convidar todos que eles encontrarem nos caminhos. E aqui abaixo fala assim, tanto maus quanto bons. Aquele rei mandou chamar todos, convidar todos. E quando o rei, entrando para ver os convidados, né, aquele rei ele foi ver os convidados, né, cumprimentar os convidados, e aqueles convidados que entraram para participar daquela grande ceia, das bodas, né, do filho daquele rei, foram dados para eles vestes nupciais. Aquelas bodas, né, eram as bodas do casamento daquele filho daquele rei. Né? Então, a todos que participaram, a todos que entraram, né, como aqueles que foram chamados pelos caminhos, pelas vielas, foram dados vestes nupciais, né, que foram vestes preparadas para aquele casamento. Né? Então, aquele rei, ele saiu para ver, para cumprimentar os convidados, e ele achou um que não estava vestido com vestes nupciais. E aquele rei então disse, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados para as bodas do filho daquele rei, porque o filho iria se casar. Muitos foram chamados, mas nem todos foram escolhidos, porque os que foram escolhidos foram aqueles que não tinham sido chamados em primeira mão. Porque os que tinham sido chamados, que eram os convidados, eles recusaram ir, porque ele parece que eles tinham coisas mais importantes ao ver deles próprios para resolver e deixaram de ir naquela boda, naquela festa. Eles estavam mais preocupados com as coisas deles do que em ir ali, né, contemplar ali aquela festa, né, em função daquele casamento, né, do filho do rei. Então, aqueles convidados, aonde que fala aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados, porém os escolhidos foram poucos. Foram aqueles que estavam nas ruas e nos becos, nas vielas, espalhados. Porque os amigos, os que eram os convidados, não quiseram ir, rejeitaram. E isso, eu acho que eu tenho, até já postei um outro vídeo falando sobre as bodas. Essas bodas aqui é as bodas do Cordeiro, né, que é as bodas de Jesus. O nosso Deus, ele envia os servos, que são pastores, missionários, os evangelistas, né, aqueles que estão falando do amor de Deus, ele tem enviado para fazer o convite para que todos venham a participar também das bodas do Filho, que é de Jesus Cristo, porque Jesus ele vai voltar. E a igreja dele, que somos nós, somos a noiva dele, com quem ele vai se casar. Então, ele está escolhendo, ele está mandando os servos dele a convidar cada um de nós para participar dessas bodas. Porém, hoje em dia, se a gente for trazer essa palavra para os dias de hoje, o convite está sendo feito. A gente chama as pessoas para ir para a igreja, para conhecer o Senhor Jesus, para ir para a palavra. Só que muitos têm recusado. Alguns têm preguiça de ler a palavra de Deus. Outros não querem ir, porque estão muito ocupados com as suas próprias vidas. Com o seu casamento, com o seu campo, com o seu terreno que comprou, com a sua casa que está construindo. Estão preocupados mais com isso. O que está escrito? Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mesmo nós estando com todas essas atividades nessa vida, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, se alguns de nós estamos recusando o convite de ir conhecer o Senhor, de ir conhecer a palavra dele, nós vamos ser expulsos se nós tentarmos entrar de qualquer maneira no reino de Deus, porque não entra. Aquele que estiver lá, não tiver com vestes nupciais, ele será amarrado, que está aqui, ó,
Ele será amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, e haverá pranto e ranger de dentes. Essa palavra aqui, ela é verdadeira. Isso vai acontecer com aqueles que estiverem dando mais ênfase a essa vida do que às coisas de Deus. Essas pessoas vão acontecer isso aqui. Vão ser amarrados, lançados fora. Ninguém vai entrar no reino de Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem conhecimento da palavra, como que nós vamos viver uma vida justa? Nós vamos viver a vida em pecado e amontoando pecado sobre pecado, sem conhecimento. Mas a palavra está aqui. Essa é a palavra, a verdadeira palavra que salva. É o que está aqui dentro, é que pode nos salvar. É o que está aqui dentro, que é a palavra que saiu da boca de Deus para nós. Nós estamos sendo convidados para essas bodas. E o Senhor chamará a igreja, vai convidar, o Senhor já está convidando através de seus servos a igreja para poder ser participante das bodas. Mas enquanto nós estivermos tão preocupados com este mundo, nós vamos perder. Nós estamos perdendo tempo quando a gente rejeita a palavra. Quando a gente rejeita o convite. E o convite está sendo feito todos os dias para ir conhecer mais do Senhor. O convite está sendo feito para fazer a leitura da Bíblia, porque a palavra é que salva. O Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a ler a palavra de Deus, nós somos revelados por ela, nós somos libertos por ela. Nós começamos a ver nossos erros, nós começamos a ver aonde nós temos caído, para que nós possamos nos levantar. Nós temos que buscar as coisas do céu primeiro, porque todas as vezes que nós necessitamos, nós não lembramos de Deus, mas quando nós está tudo bem para nós, ninguém lembra de Deus. Se o nosso estômago estiver cheio, ninguém lembra de Deus, ninguém lembra de agradecer, porque aquele que colocou o pão na nossa mesa, a comida na nossa mesa, foi Deus. Ele que nos deu saúde para que a gente trabalhasse e Ele nos abençoou com o pão de cada dia na nossa mesa. Mas quando nós estamos tão fartos de todas as coisas, a gente acaba se esquecendo do nosso Criador. E é aquele que nos salva. E se nós morrermos neste momento, morrermos, a gente não sabe nem se o dia da manhã vai chegar para nós. Como que vai ser? Porque o Senhor, Ele vai cobrar de nós. Nós não vamos entrar no reino de Deus de qualquer maneira, sem conhecer aquele que nos salvou. Amém? Então voltem-se para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Peçam a Deus para sondar o coração de vocês e ver e mostrar para cada um aonde nós temos errado, aonde nós temos caído. Porque eu também preciso, eu estou me colocando também nesse meio. Mas nós temos que nos esforçar, porque ninguém vai chegar no reino de Deus sem esforçar. Eu vou contar aqui para vocês um sonho que eu tive. O Senhor, foi um dia, o dia estava quase amanhecendo, né? Deve que provavelmente eram umas 4, 5 da manhã, não sei. Eu sei que estava começando a amanhecer. E o Senhor me mostrou que eu estava passando por vários cômodos. Parecia um labirinto, de tanto cômodo. Eu entrava em um, saía no outro. Passando por várias portas. Fui passando por várias portas. Saindo em uma, entrando na outra, saindo num cômodo e entrando no outro. Até que eu me deparei com o último cômodo, que não tinha como passar, porque a porta era pequena e estreita. Só passava o meu braço, porque era fino. Não passava o resto do meu corpo. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou passar? Como é que eu vou sair daqui? E eu não podia voltar para trás. Eu tinha que ir para frente. Aí veio na minha mente, olha o que veio na minha mente. Mas e se eu quebrar em volta dessa porta? Aí eu vou conseguir passar. Que aí o buraco da porta vai aumentar e eu vou conseguir passar. Só que quando eu pensei isso, logo eu já me vi do outro lado.
Eu me vi no outro lado e do outro lado era uma escuridão. E tinha um grande gramado verde, verdinho o gramado. Só que eu olhei para minha direita e tinha um homem cavando uma grande sepultura. E nessa sepultura, e o que significa essa sepultura? A morte eterna. Porque todos aqueles que quiserem driblar Deus, que quiserem viver esse mundo de qualquer maneira, e depois ele querer, na última hora, passar na porta estreita, ele não vai conseguir passar. E se ele tentar, vai ser como essa palavra que Deus deu aqui. Ele não vai estar com as vestes nupciais. E o rei, o grande rei, que é o nosso Deus, ele vai mandar amarrar e lançar no fogo eterno. Nós não podemos driblar Deus, deixar para fazer na última hora, antes da morte, e se não der tempo do nosso arrependimento, e se não der tempo da gente conhecer a Deus, e se nós morrermos amanhã, que muitos falam, não, eu não vou para os braços do Senhor agora não, porque eu preciso viver minha vida. É aonde que vai acontecer as coisas, quando a gente acha que não acontece, é aonde que acontece. Aonde que somos pegos de surpresa. Porque quando estamos querendo aproveitar a vida, é aonde que nós vamos perder a nossa vida. Que pode não dar tempo. E a gente não vai conseguir passar naquela porta. Hoje nós estamos vivos e podemos nos apegar a Cristo Jesus. Buscar o conhecimento na palavra que salva. Nós estamos vivendo nesse mundo aqui, mas um dia nós vamos ser recolhidos dele. Um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus da nossa vida aqui nessa terra. E não podemos reclamar, porque estamos sendo todos convidados todos os dias. Seja alguém que chega pra gente e fala a palavra. Chega um folhetinho falando da palavra e a gente ignora, a gente amassa e joga fora. O convite está vindo, porém estamos rejeitando. O convite está sendo feito a cada um de nós. Basta a gente aceitar esse convite e ir para os braços do Senhor enquanto ainda há tempo para nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores e nós necessitamos do favor de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Porque essa vida aqui, ela é passageira, ela é como um sopro. Então não adianta, ninguém consegue dobrar Deus. Ninguém vai dobrar Ele. Porque Ele é Deus. Porque Ele é santo. Porque Ele conhece o coração do homem. Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe tudo que nós pensamos. Ele sabe tudo que está dentro do nosso coração. E o que nos contamina é o que está dentro do nosso coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Nós precisamos, e eu convido a vocês, neste momento, a analisar tudo que está dentro do coração. Porque o que sai da boca é o que está guardado no coração. Se na nossa boca sai palavrão, é o que está guardado dentro do nosso coração. Se da nossa boca sai tudo de ruim, sai inveja, sai cobiça, sai arrogância, sai orgulho, são essas coisas que vai nos levar à perdição. Nosso coração é que vai nos condenar e que vai nos condenar no último dia. Porque o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele não vê por fora de nós, Ele vê o que está dentro. A palavra de Deus diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Ele vai nos avaliar pelo que está guardado no nosso coração. E eu deixo essa palavra nesse dia para vocês. Que o Senhor venha fazer com que cada um de vocês venha meditar nisso que eu falei. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E se nós conhecemos a palavra de Deus, nós adquirimos o temor. Agora, se nós não fizermos caso da palavra, isso vai influenciar no último dia da nossa vida e no nosso encontro com Deus. Amém? Deixa essa palavra e que Deus possa abençoar todos que chegaram até aqui comigo, né, que acompanharam todo esse estudo. E um abraço para cada um. Deus abençoe.